Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. A igreja que está aqui presente, a igreja que está aí na sua casa. Glórias a Deus por mais esse dia, essa oportunidade de adorarmos ao Senhor juntos, numa manhã tão gostosa, né? Manhã de inverno com solzinho. Glórias a Deus, porque nós podemos acordar nesta manhã com sede de Deus. Quantos aqui estão com sede de Deus? Amém? Glória a Deus, essa é a razão de nós estarmos aqui nesta manhã. E vamos aqui na brevidade do tempo, né? Que estamos aqui com tudo reduzido, trazer uma breve palavra. E eu quero primeiramente orar para que nós possamos ouvir a voz do Senhor nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta rica oportunidade, Senhor, de estarmos juntos aqui adorando o Teu nome, louvando o Teu nome, sentindo a Tua gloriosa presença, porque nós podemos afirmar que o Senhor está neste lugar, ó Pai, e que nós já podemos ser contemplados com a Tua graça, com o Teu Espírito, Senhor. Pai, que o Senhor possa continuar se movendo em nosso meio através do Teu Espírito Santo, através da Tua Santa Palavra. Pai, que tudo aquilo que for de mim mesmo caia por terra agora. Eu renuncio em nome do Senhor Jesus, para que o Teu Espírito tenha liberdade, livre acesso de falar neste lugar, ó Pai. Nós precisamos de Ti. Continua operando como o Senhor operou no culto da manhã. Senhor, está operando neste culto. Continua operando em nossas vidas, porque nós estamos aqui e já declaramos que estamos aqui porque temos sede de Ti, porque amamos ao Senhor, e Tu és a razão, Pai, de nós estarmos nesta manhã congregados aqui, Pai. Aleluias. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos ler o capítulo do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Estou aprendendo. Amém. Capítulo 6. Nós vamos ler o versículo, a partir do versículo 35, que diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor. Aqui no início desse capítulo nós temos o contexto dessa palavra. Peço para que você deixe sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos ler mais alguns versículos para poder entender o que Jesus estava falando ali com seus discípulos e a multidão. E no contexto dessa palavra, ali no início do capítulo 6, acontece ali a primeira multiplicação dos pães. Aquela multidão estava ali seguindo. O versículo 2 diz que grande multidão continuava a segui-lo, continuava a seguir Jesus, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então ali naquele lugar, o Senhor, vendo que o povo estava ali, era uma multidão, e quando se fala de multidão é muita gente mesmo, né? A Bíblia até se refere a mais ou menos 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Então ali, diante de tudo aquilo que já tinha acontecido, o Senhor Jesus se compadece daquele povo, porque eles estão com fome, cansados.
E o Senhor ali faz um milagre maravilhoso. Ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos. E ali alimenta toda aquela multidão fartamente, ao ponto de ainda sobrarem 12 cestos cheios de pão. E aquele povo fica ali maravilhado com tudo aquilo que os olhos deles podem ver e se alimentar, né? E ali no versículo 14, o povo diz assim, a palavra diz: depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha feito, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. E no versículo 15 diz assim: sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Interessante, né? Que o povo ali diante daquele milagre, diante daquilo que eles viram, eles se alegram ali e começam a reconhecer, né? A declarar que Jesus era o profeta que deveria vir ao mundo e queria declará-lo rei. Porém, Jesus sabia que a obra que Deus tinha, que os planos de Deus não é que ele seria rei deste reino, deste mundo. Então ele se retirou, porque ele conhecia, ele sabia o que Deus tinha preparado para ele. E ele se retirou e seguiu, aqui a Bíblia diz que ele foi para o monte, e ali os discípulos seguiram para Cafarnaum, e Jesus vai ao encontro deles no meio do mar, que é aqui onde Jesus anda sobre as águas para encontrá-lo. E logo ali chegando em Cafarnaum, quem estava lá, além de Jesus e os discípulos? A multidão. A multidão continua seguindo a Jesus, e a Bíblia diz que é a mesma multidão que estava ali na multiplicação dos pães. E aí então a multidão pergunta para Jesus, no versículo 25 e 26, nós vamos lendo aqui para poder entender um pouquinho. Versículo 25 e de 26 diz assim: quando o encontraram, né, quando a multidão o encontrou, do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu. Não respondeu o que eles queriam ouvir, né? Ele respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando. Não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E Jesus ali começa um duro sermão, que a própria palavra diz que era uma palavra dura de se ouvir. E ele começa ali a provar os corações. Ele começa ali a falar de coisas que mexeu realmente com o interior de cada um. Porque ele queria saber aonde estava o coração daquela multidão. E ele já tinha a resposta ali. Ele já, antes mesmo de pregar, ele já fala: vocês não me procuraram pelos sinais ou porque querem de fato a Deus, mas me procuraram porque vocês viram, se alimentaram do milagre, se sentiram satisfeitos e querem mais. E aquela multidão que queria fazer de Jesus um rei, que há poucos, não sei se dias ou horas, não atentei a isso, mas estava ali felizes com os milagres que estavam vendo, satisfeitos e querendo fazer de Jesus um rei. Agora esse povo começa a reclamar, a criticar. Porque aqui no versículo 34, naquele sermão que Jesus prega, ele diz: eu sou o pão da vida. Eles tinham ido lá, o próprio Jesus disse: não sou eu. Porque Jesus tinha multiplicado pães, porque ele tinha algo para oferecer, para alimentar a fome deles, para saciar a vontade deles. E Jesus declara: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não crerem. Ainda não creem. E ali Jesus continua falando, e ele fala também aqui que que aquele que não comer da carne, do pão, da carne dele, não terá parte com ele. E ali nos versículos 41 e 42 diz que aquelas pessoas começaram a criticar. Com isso, vou ler aqui, com isso os judeus começaram a criticar Jesus porque dissera: eu sou o pão do céu. E diziam entre si:
Então não é Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai, sua mãe? Como pode dizer desci dos céus? Jesus respondeu: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim senão o Pai, se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Aquele povo começou a criticar. Os judeus começaram a criticar, porque ele ali falava sobre comer da minha carne, beber do meu sangue. E é exatamente isso que nós continuamos vendo nos dias de hoje. O evangelho, ele continua sendo um duro sermão. É uma palavra de confronto. É uma palavra que não agrada. Mas é uma palavra que vem confrontar as nossas verdades, porque o evangelho é a verdade. E ele vem de encontro às nossas verdades, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós vivemos. E ele vem realmente de encontro para nos confrontar, para nos corrigir, para nos alinhar à vontade de Deus. Então não é algo agradável de se ouvir. Porém Jesus, ele não veio para fazer seguidores, para ter multidões de seguidores, mas ele veio para trazer a verdade, para aqueles que realmente querem a verdade. E ele não se importa ali se a multidão está se agradando ou não, e ele continua com o sermão, falando a verdade, confrontando aquele povo, forjando realmente os corações. Porque ele, antes mesmo de falar, ele já sabia quem era a multidão que o seguia. E aqui nos versículos 53, Jesus diz assim: eu digo a verdade, se vocês não comerem a minha carne, a carne do Filho do Homem, não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Porque Jesus veio para nos dar vida. E se nós ficarmos somente naquilo que Ele pode nos dar, porque Ele também tem prazer em nos abençoar. Mas o desejo dele é de nos dar realmente a vida eterna. É que nós tenhamos realmente parte com Ele. E o versículo 54 diz: todo aquele que come e bebe da minha carne, todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. No versículo 60 ele diz, a palavra diz: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-lo? Aqui não é mais a multidão que está dizendo, mas é alguns dos seus discípulos. Muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem poderá suportá-la? A multidão não suporta o discurso de Jesus. Assim como não é suportável, não é do entendimento humano, o evangelho de Cristo. É algo que nós precisamos realmente de fé. É algo que só o Espírito Santo pode gerar em nós e trazer a revelação daquilo que é o evangelho. Porque o homem natural não pode ouvi-lo. Para o homem natural o evangelho é loucura, mas para aquele que crer o evangelho é poder de Deus. E o evangelho é poder de Deus. É o que nós precisamos, é realmente nos alimentar dele. Imagine numa época como essa, de uma pandemia, de uma situação tão crítica, onde muitos de todos nós praticamente, estamos numa expectativa, não sabemos como será o amanhã, como nunca soubemos, mas hoje, pior ainda. Há uma angústia, uma preocupação. Imagine se Jesus tivesse a oportunidade de vir pregar pessoalmente hoje. Com certeza ele pregaria o mesmo sermão. Porque ele veio para nos dar vida eterna. Ele não iria aqui querer nos agradar com o evangelho adoçado, com algo que vai acalmar, acalentar o nosso coração. Mas ele viria realmente nos despertar e dizer: olha, o evangelho é vida eterna. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância.
ainda que não seja nessa terra, ainda que seja em meio a uma pandemia, mas que nós possamos olhar para Ele e enxergar além de tudo aquilo que os nossos olhos estão vendo nesta terra. Enxergar aquilo que Ele tem para nos dar, que é estar na glória. É muito além daquilo que nós podemos ver. Ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem, mas isso é consequência de uma vida que realmente agrada a Deus. É consequência de uma busca pelo seu reino. Por isso a sua palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças. E essas coisas serão acrescentadas. Aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, o Senhor sabe e Ele acrescenta. É consequência de uma vida com Ele. Aleluia. Porque o homem natural não entende o evangelho racionalmente. Ultrapassa o nosso raciocínio humano. E aquela multidão que era mais de 5.000 foram caindo. A Bíblia diz aqui que só sobraram os discípulos, 12. E é interessante que aqui eu não me lembro exatamente onde está, que Jesus ainda fala assim: sobraram 12, mas um deles, que seria, no caso, ele se referia a Judas, um deles ainda é o diabo. E aqui mesmo é a palavra dele mesmo que diz, eu não consigo lembrar aqui qual o versículo. Se alguém achar, me ajude. Oi? 70. 70? Peraí. Exatamente. O último versículo dessa palavra, Jesus diz assim: não fui eu quem os escolhi, os 12. Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Imagine só uma multidão com mais de 5.000 pessoas. Foi reduzindo, eles foram indo embora e sobrou somente os 12. Mas por que somente os 12? Os 12 discípulos permaneceram ali. E Jesus ainda os confronta. Jesus ainda dizem a eles: e vocês? E vocês vão continuar aqui? Vocês também não querem ir? Jesus dá esse intimato aos discípulos. Vocês vão permanecer? Todos já foram embora. Se vocês quiserem ir, também podem ir. Porém, Pedro responde ali por todos os discípulos. Pedro responde: Jesus. Deixa eu ver aqui o versículo. Versículo 68, Pedro responde: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és santo de Deus. Essa é a verdade que nós temos que ter no nosso coração. Não há para onde correr. Não há para onde irmos. Muitas vezes vêm questionamentos em nossos corações, assim como vem para aquela multidão. Nós não estamos livres disso. Quantas vezes nós pensamos em desistir? Quantas vezes nós achamos que é duro demais, é pesado demais? Mas quando nós nos deparamos com Jesus, quando nós nos debruçamos, realmente estamos diante dele e conseguimos reconhecer, estar ali buscando ele, nós reconhecemos que nós ficaremos totalmente desamparados. Sem Jesus não há vida. Sem Jesus não há esperança. Sem Jesus não há vida eterna. Não temos para onde ir. Por isso Pedro respondeu por ele e pelos seus discípulos: Jesus, nós não iremos, porque para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Eles reconheciam verdadeiramente que Jesus era o Deus Santo, era o Filho de Deus. E eles sabiam que Jesus tinha algo mais, muito mais do que o que aquela multidão estava buscando. E esse é o evangelho que nós devemos pregar e ouvir. Porque aquele que é de Deus vai suportar.
Aquele que é de Deus vai ouvir e vai amar a palavra de Deus. Porque muitas vezes igrejas que pregam a palavra, a verdade, o evangelho de Cristo, a salvação de Cristo, que confronta o pecado, por que muitos não permanecem? Porque assim como essa multidão, estão em busca de um evangelho fácil, um evangelho adocicado, que faz bem para os seus ouvidos. E até nós erramos muitas vezes, porque nós costumamos dizer assim: procura uma igreja onde você se sinta bem. Às vezes não vai ser aqui, mas uma igreja que você se sinta bem e fica lá. Nós estamos errando. Porque a igreja não é um lugar onde nós devemos se sentir bem. Porque se a palavra não nos confrontar e nos fizer nos sentirmos mal, reconhecer que somos pecadores, falhos, errantes, que todo dia nós pecamos e que nós somos carentes da graça de Deus, da misericórdia de Deus, então esse lugar, se não for para nós sairmos realmente desejosos de fazer, de ser diferente, de fazer diferente, de começar de novo, então não é esse lugar que nós devemos estar. E agora vamos nos corrigir e não falar mais, esteja num lugar onde você se sinta bem. Porque imagine você falar para uma pessoa que está num estado difícil, com uma vida realmente precisando de conserto. E você fala: tá bom, então você não está bem aqui, então vai para um lugar onde você se sinta bem. E lá ela vai ouvir que você pode ficar como está. Que simplesmente você entregar algo para Deus, já está tudo certo. Ou então, sem detalhes, mas nós sabemos que infelizmente é esse o evangelho que tem se multiplicado na terra. O evangelho da facilidade, onde nós olhamos somente o horizontal, onde não se olha mais para as coisas do alto. E com certeza essa não é a vontade perfeita do Senhor. Com certeza não é esse evangelho que nós devemos pregar. É doído, é dolorido, e quanto mais para nós, que temos por misericórdia a oportunidade de trazer uma palavra. Porque nós também somos tentados. Todos aqueles que ministram a palavra sabem disso. Nós também somos tentados a trazer uma palavra de bênção, né? De vitória, uma palavra que vai realmente trazer um ânimo nos corações. Mas nós não somos palestrantes motivacionais. Nós somos ministros de Deus. Estamos aqui para representar o evangelho de Cristo. E a verdade que tem que ser pregada é esta: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E isso é para mim e é para você todos os dias, todos os dias, todos os dias, até que Ele venha. Porque nós estamos sendo aperfeiçoados. Aleluia. Se nós não nos sentimos desamparados sem Jesus, então tem algo errado conosco. As coisas deste mundo não podem confortar o nosso coração mais do que estar na presença de Deus. Para onde iremos nós, se só Jesus tem palavra de vida eterna? Para onde iremos nós, se não há lugar melhor do que estar na sua presença? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala conosco nesta manhã, porque é desejo dele que nenhum se perca, como ele mesmo disse nessa palavra, porque aqueles que o Pai deu a ele, é responsabilidade dele guardar, manter, mas não manter com algo que vai te agradar. Olha, fique aqui que tá bom, eu vou cuidar de você e você fica aí. Não, é manter segundo a verdade do Senhor, trazendo realmente, aperfeiçoando na palavra, trazendo conserto, trazendo renovo. Porque também quando nós nos arrependemos, é doído naquele momento, nós choramos, nós reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas misérias, é dolorido. Mas quando nós passamos aquele momento e sentimos realmente o perdão de Jesus, sentimos que Ele realmente nos toma de volta, porque Ele é misericordioso, Ele está sempre pronto a nos perdoar. Aí vem aquele renovo,
aquele sentimento de filho, de paternidade, do pai que toma o filho nos seus braços, que cuida, que zela, que não quer perder. Não tem melhor lugar para estar do que nos braços do Senhor, do que na vontade perfeita do Senhor, porque Ele é o pão da vida. Só Ele tem palavra de vida eterna. Ele é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se a verdade está doendo nos teus ouvidos, se conserte, porque Ele é a verdade. Não pode doer nos nossos ouvidos a verdade. Nós temos que realmente se alimentar dessa verdade que é Jesus, daquilo que Ele ensinou, daquilo que Ele pregou, e viver realmente aquilo que Ele pregou. Que só assim nós teremos realmente prazer de estar na presença do Senhor. Só assim nós o agradaremos. Aleluia. Vamos orar neste momento. Aleluia. Você aí na sua casa. E nós aqui na igreja vamos refletir neste momento. Se realmente há outro lugar para estar. Se vale a pena estar fora da presença do Senhor. Não nos acostumemos, não nos amoldemos a este mundo. Não deixemos que talvez até o isolamento nos afaste dos propósitos que o Senhor tem para nós. Porque, queridos, é tão fácil, a nossa carne se acostuma com o bem bom, facilmente. Então eu falo para você que está na sua casa, neste momento, para que para que vigie, para que não deixe o comodismo de estar em casa, para que não deixe o comodismo que muitas vezes é cômodo para nós, estar aí assentado. Eu fico em casa nas quartas-feiras, é muito bom. Mas que nós não deixamos isso nos afastar. Que nós não nos acomodemos ao ponto de não desejar mais estar aqui. Eu sei que muitos estão limitados por situações adversas, por idade, por talvez uma enfermidade. Mas nós lemos aqui uma palavra que diz que Jesus, Ele conhece a intenção do nosso coração. E Ele sabe exatamente quem realmente está impossibilitado. E quem realmente simplesmente não deseja mais. Não arde mais no coração estar na presença, estar na comunhão. É dura essa palavra. Porque essa palavra é para mim também. Dói aí e dói aqui. Então seja esse o momento de nós orarmos. E nós clamarmos e pedimos perdão se nós estamos nos acomodando até com essa situação de isolamento. Porque com certeza nós fomos feitos para adorar a Deus em comunhão. Tem muito ainda a se fazer, tem muitos ainda a serem salvos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Pai, diante da Tua presença, Pai. É com temor e tremor, ó Deus, que eu venho diante da Tua igreja, Pai, trazer esta palavra que primeiramente confrontou a mim mesmo, Senhor. E eu peço, Senhor, que o Senhor esquadrinhe neste momento o nosso coração e a nossa mente, ó Pai. E o Senhor que conhece realmente as intenções do nosso coração, só o Senhor sabe por que o buscamos. E nós não queremos, ó Deus, viver, ó Pai, desta maneira. Nós não queremos, Senhor, buscar um Deus de facilidades. Nós não queremos, Senhor, um evangelho adocicado. Mas nós queremos verdadeiramente a Tua verdade, Pai. Continua, Senhor, nos moldando, ó Deus, nos transformando, nos alinhando, nos colocando no centro do Teu querer. Ainda que doa, ainda que seja difícil, porque o Senhor não disse que seria fácil. O Senhor disse que teríamos aflições.
que seria difícil, mas que em Ti nós venceríamos este mundo. Por isso, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, fortalece o Teu povo. Ajuda-nos, meu Deus, como igreja, a permanecer, a perseverar em Ti, Senhor, a olhar, ó Pai, a não nos acomodarmos, Senhor, com a situação que estamos vivendo hoje, mas saber, ó Deus, que há uma eternidade nos aguardando, Senhor, e aguardando a muitos que ainda não conhecem. Por isso é necessário que nós despertemos, por isso é necessário que nós continuemos a perseverar. Senhor, nos ajude, Senhor amado. Confronta-nos mesmo, ó Pai. Confronta-nos, ó Deus, e alinha-nos, ó Pai. Nos coloque, Senhor. Ajuste a nossa mente, o nosso coração com a Tua vontade, Pai. Se há, meu Deus, algum irmão entre nós, ó Pai, que esteja enfraquecido, que esteja, meu Deus, ao ponto de desistir. Talvez esse irmão já perdeu a fé, a esperança, diante das lutas, das dificuldades. Pai, esse irmão estava, Senhor, pensando, Senhor, muitas vezes pensando que o Senhor é Deus, que poderia mudar toda essa história. Sim, o Senhor pode, mas de acordo com o Teu querer, com a Tua vontade. Que não seja esse o nosso foco, mas que o nosso foco seja verdadeiramente, Senhor, a Ti, ó Deus, ao pão da vida, a buscar primeiramente o Teu reino e a Tua justiça, e confiar, ó Pai, que as demais coisas o Senhor há de fazer, ó Deus. Confiar que no Seu tempo tudo vai dar certo, tudo vai para o lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, traz consolo e refrigério aos corações, ó Pai, dos meus irmãos. Traz refrigério aos corações que estão enlutados, Senhor, que passaram por situações de luto nesta semana. Sofremos a dor do luto, da perca, Pai. Senhor, mas que venha o bálsamo, o refrigério. Senhor, e a confiança na Tua soberania, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, abençoa o Teu povo. Senhor, que essa semana nós possamos meditar na Tua palavra, Pai, e nos achegar mais e mais a Ti, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Te agradeço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Glórias a Deus.